Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do podcast Last Mile, aqui diretamente da Apronet, no Costão do Santinho, Florianópolis. Já perdi as contas de quantas gravações a gente fez aqui no evento, né, Coferri? Estamos falando mais que papagaio na gaiola. Aqui. Meu Deus do céu. Mas está muito legal. E, hoje a gente tem um convidado que já nem é mais convidado, já é da casa, né, Coferri? Amigo já. Exatamente. Então vou te deixar apresentar ele e já puxar a primeira pergunta. Muito legal. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Mais um episódio aqui. Esse convidado aqui, ele é nosso padrinho do Last Mile, foi o nosso primeiro convidado de estreia lá nos nossos estúdios. Cara de mercado há mais de 25 anos. Vocês com certeza já assistiram o episódio completo dele. A gente está muito feliz que ele está aqui batendo um papo de novo com a gente. Que é o Rodrigo Schuch, o presidente da Associação NEL. Muito obrigado, Rodrigo. A gente tem um carinho enorme por ti aqui. É uma honra estar recebendo você novamente aqui. Eu que agradeço. Fico até lisonjeado aí com o título de padrinho, viu? Mas, na verdade, eu sou aqui um colega de trabalho aqui de vocês. Pode me chamar sempre. Eu fico muito feliz aqui de participar. Uma honra aqui poder colaborar aí com o nosso setor, né? E trazer insights aqui que sejam importantes para todos. Então, eu fico muito agradecido. Obrigado, viu? Show. Muito obrigado, Schuch. Nessa edição, nós vamos focar um pouquinho em falar de um relatório muito importante, um estudo da Associação NEL que saiu aí nas mídias, vocês devem ter acompanhado nas últimas semanas, que foi um relatório sobre o mercado de banda larga que explora o tamanho do mercado e as subnotificações. Um relatório da empresa Telco Advisor, né, do Rupental, inclusive um abraço para o Rupental. E a gente teve acesso a esse relatório, leu esse relatório, estudou. E eu já queria perguntar para você, Schuch, o que motivou a associação a fazer esse relatório, a compor, a estudar esse mercado, para a gente já começar esse bate-papo? Muito boa pergunta. Bom, primeiro, existia e existe ainda uma grande preocupação dos associados da ANEEL com relação às subnotificações, né? Porque eu acho que a gente falou isso na última entrevista. A Associação ANEEL ela sempre pleiteia pela competição justa. E competição justa é a competição que é igual para todos, né? Você pode tratar diferente os diferentes, que eu acho que é super normal, como é o caso específico da simetria regulatória, né? Que você tem menos encargos regulatórios para os menores do que para os maiores, então acho que isso é importante. Então você trata diferente, isso está super normal, isso faz parte da competição. Mas a gente percebe que tem muita gente no mercado que a gente não consegue ver que está no mercado. E, consequentemente, se ele não está à vista, você não consegue dizer se ele está também, se ele recolhe imposto, se ele paga poste, né? E a gente tem batalhas enormes aqui para a gente melhorar esse nosso setor de telecomunicações, né? A gente ter regras mais justas de postes, melhor correlação tributária e tal, e aí a gente acaba, de certa forma, perdendo um pouco dessa força porque tem, do outro lado, essa questão, né? Então, assim, o Conselho de Administração, numa reunião de conselho que nós tivemos, né, apontou como a subnotificação como item prioritário da associação para a gente trabalhar. Então, a gente vem trabalhando nisso há cerca de 5, 6 meses. Né? É um estudo bastante profundo, com metodologias estatísticas, né? Que também tem uma questão específica, porque se você olha o último mês reportado pela Anatel, que é o de fevereiro, né? Você tem lá 51 milhões de acessos. Né? Acessos, não é residências, é acesso. No mês de janeiro tinha 52, mas isso já é um pouco dessa anomalia que a gente vai entrar aqui no detalhe já já. Mas quando você olha o mercado B2B, hoje no Brasil você tem 6 milhões. Então, se você chegar dos 52 e tirar 6, você tem 46 milhões. Né? 46 milhões. 46 milhões de residências no Brasil com banda larga. Né? O PNAD fez uma pesquisa recente e ele apontou cerca de 63 milhões de residências com banda larga fixa no país. Então, isso tudo já trouxe a gente uma preocupação. Como é que o PNAD tem 63 e na Anatel a gente olha tem 46 residências, né? Porque tem 52, mas tem os 6 milhões do B2B. Então, tinha uma distorção ali e aí isso, de certa forma, também motivou ainda mais a gente a tentar entender esse mercado, né? Porque, no final do dia, quem está por trás de um provedor é um empresário. O empresário precisa tomar decisões de investimento, precisa tomar decisões de crescimento, né, para onde ir e tudo mais, e às vezes ele pode estar com a bússola errada, porque ele está olhando lá para um lugar achando que não tem mercado e tem mercado. Né? Então, eu acho que, enfim, isso de certa forma traz transparência para todos. Né? Então, foi essa
também é uma das grandes motivações que a gente teve. Ô, Chuck, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, só para deixar claro para vocês, pessoal, o estudo de mercado sobre a banda larga fixa no Brasil, ele vai estar no link dos comentários. A gente vai estar disponibilizando esse estudo para quem quiser ter acesso. É um estudo muito completo que realmente vale a pena se debruçar e fazer a leitura, né? Mas, Chuck, eu queria te fazer uma pergunta em relação a quais foram as principais surpresas, sejam elas por informações que vocês não tinham acesso ou até mesmo por confirmações que vocês tiveram a partir dos dados do relatório. Né? Essas anomalias, a gente tem a questão também da dispensa de outorga. Então, traz para a gente um pouquinho de cor sobre as novidades que o relatório acabou trazendo. Legal. Primeiro, a gente precisa deixar bem claro aqui que não é porque há subnotificação que a pessoa está fazendo de forma ilícita, né? Às vezes ele não sabe, né? Assim, a gente tem que avaliar, isso aqui precisa ser também estudado e eu acho que isso aqui vai caber aí à Anatel, ver se eventualmente o processo é complicado demais e isso de certa forma inibe aí a participação das empresas, mas também você tocou na questão da dispensa de outorga, ainda que ele tenha uma dispensa de outorga, ele não tira a exigência da Anatel de fazer o reporte da sua base, né? Então, você pode ter a dispensa da outorga, mas você tem que reportar a base. Isso vale para todo mundo. Todo mundo precisa reportar a base, né? Eu acho que isso aí já fica um recado aí para os nossos ouvintes aí que estão, né, nos acompanhando, porque eu acho que isso é importante. Não é porque você tem a dispensa de outorga que você não precisa reportar a base. Pelo contrário, você tem a dispensa e você tem que reportar a base. O estudo começou justamente nessa questão da dispensa. Quando a gente olha hoje no Brasil, existem algo em torno de 21 mil, né, provedores, dos quais 40 e poucos por cento, vai estar no estudo, né, um pouco mais de 40%, são provedores com dispensa de outorga e o restante são provedores com outorga, né? Então, isso já traz aqui, nessa dimensão, que metade, mais ou menos, aí do mercado são de provedores com dispensa de outorga, né? Quando você olha os provedores que reportaram pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, nós temos 9 mil provedores dos 21 mil que reportaram menos uma vez, né? Quando você pega aquele que reportou todos os meses nos últimos 12 meses, ou na verdade a análise foi de 13 meses, mas se você olhar no período de um ano, você tem um pouco mais de 6 mil provedores que fizeram reporte base todo mês, né? Então, isso já traz para a gente uma incoerência, porque como é que alguém reporta um mês, não reporta outro, dá 3 meses reporta, então... Isso tudo é uma questão que a gente precisa estudar, né? Precisa entender por que tem isso, se ele usa uma empresa para fazer esse reporte para ele, se está tendo problema no fluxo, né, das planilhas de cadastro dentro da Anatel, a gente precisa entender, né? Acho que isso é um trabalho que não é da associação NEL, mas acho que de todas as associações, de junto aos seus associados, instruir, achar a melhor ferramenta e tudo mais. Mas disso tudo, né, que a gente está falando aqui, então a gente já tem números que chamaram bastante atenção. Por exemplo, você tem 6 mil provedores, né, que reportaram todo mês, né? Desses 6 mil, tem com outorga e com dispensa de outorga. Aí traz outra preocupação, né? A gente está numa batalha lá de postes. E aí você tem a questão da dispensa de outorga, que é uma exigência, por exemplo, né, da concessionária de energia para que você apresente a sua outorga. Se ele está com dispensa, como é que ele faz? Como é que ele conseguiu, né, passar o seu cabo? Porque, eventualmente, a própria concessionária de energia pode ter flexibilizado. Ele vai lá, claro, tem uma dispensa de outorga, ele flexibiliza. Mas a gente precisa entender todos esses parâmetros para que a gente possa de contribuir de forma assertiva, né? E sair de batalhas que a gente tem. Tem pós que a gente quer arrumar, mas aí, quando a gente vai arrumar, sempre tem um problema que está atrelado à questão. A gente tem aí a reforma tributária, né, que a gente precisa equacionar com regras diferentes, mas precisa equacionar. E aí, quando a gente senta lá, sempre tem também essas informações, né, de um setor informal. Então, eu acho que, assim, chama a atenção aqui da gente o fato de você ter, na verdade, a minoria dos provedores reportando, né? Eu acho que isso é um ponto também bastante significativo. E outro ponto também que chamou bastante atenção, que dos que reportam, né, dessa base que reporta, 70% do mercado está na mão de 50 empresas. Então, ainda está muito concentrado em 50 empresas, 70% do mercado. E os outros 30% estão distribuídos no long tail. Se a gente tivesse a notificação correta, talvez esse número fosse diferente. A gente teria uma outra, né, visão, né, de como é que está essa distribuição. Num país que a gente sempre traz aqui, é um país super conectado, né? A gente é o terceiro país de conectividade do mundo, né? Segundo o relatório da Accenture, né, nós somos o país mais democrático no que tange no que tange o mercado de banda larga fixa do mundo, né?
Somos o país que tem mais provedor por milhão de habitantes no mundo, né? Então, tudo isso é importante. Mas quando você conta essa história, não dá para você contar dizendo que só 6 mil estão reportando base normalmente, né? A história precisa ser contada com os 20 mil provedores que tem, né? Que estão aí cadastrados, 21 mil, reportando base, e a gente tem uma informação mais fidedigna, né? Do que é. Boa. O relatório é de fato muito interessante, né? A gente vai, como o Bruno falou, deixar no comentário aqui para quem não viu. Quem não viu, a gente orienta muito a ler, né? E, Chuck, o que esse relatório, esse estudo, né, encomendado pela Associação NEL, o que ele afeta para os associados positivamente, né? Quais ações, assim, você comentou agora, tem muito que a Anatel fazer, ver as fricções ali de reporte, se é um problema de processo, de fluxo, né? Mas o que isso trouxe para os associados da Associação NEL? Primeiro, eu acho que assim, sempre teve uma desconfiança de um tamanho de mercado subnotificado, né? A gente sempre conversando com eles, por exemplo, em recente discussão aqui na Anatel, que inclusive está ainda em votação, né? Está com pedido de vistas do conselheiro Alexandre, tem a discussão do novo PGMC, da revisão do PGMC, né? Lá na revisão, em determinado momento, a gente discutia, por exemplo, algumas empresas serem enquadradas lá como PMS, né? Em determinadas localidades, porque em determinadas localidades elas tinham um percentual que já caracterizava como PMS. E as empresas associadas nessa falaram assim, não, mas esse número não está correto, porque quando eu vou lá, na Anatel está dizendo que só tem 3, mas a gente olha no POS, tem 6 empresas passando POS. O número não é esse, não está correto, a gente sabe mais ou menos, né? Então, a primeira assim, talvez surpresa do pessoal foi ter mais ou menos a dimensão, né? E se vocês tiverem a oportunidade de olhar no relatório, ele está distribuído por estados, né? Então você consegue ver quais são os estados que têm mais subnotificação e quais são os estados que têm menos subnotificação. Coincidentemente, a gente está aqui em Santa Catarina, o estado de Santa Catarina é o estado que tem menos subnotificação do país, né? E os do sul, de certa forma, também são os que têm menos, e os do norte e nordeste são os que têm mais. Então, a gente precisa entender se isso é uma cultura, né, como é que a gente contribui. Agora, claro, o nosso papel aqui da associação é de contribuição, né? De entendimento, de alinhamento, de ensinamento, tudo que a gente pode contribuir para que esses empresários possam estar aí, né, visíveis, né? E não fora do radar, né? Eles têm que estar visíveis. Agora, o papel da construção em si, de como e tal, obviamente, ele é da agência reguladora, né? Que certamente agora deve estar também aí com os dados aqui, olhando como é que pode ser feito esse trabalho, né? O que acontece. Acho que tem que fazer uma pesquisa para entender também do empresário por que ele não notifica, né? Eu já escutei de alguns empresários falar, eu não notifico porque eu preciso ter uma pessoa a mais na minha estrutura para fazer o relatório, né? Eu preciso entender isso aqui, o que inibe uma pessoa a fazer? Porque não dá também para atribuir a subnotificação e dizer que ele não paga POS ou que ele não recolhe imposto, né? Isso também não é a gente não pode inferir, né, nisso daí e falar assim, ele não está recolhendo imposto, porque não é uma verdade, né? Nem todo mundo que subnotifica não está recolhendo imposto, ou não está pagando POS. Então, essa coisa que a gente precisa aqui, de certa forma, ajustar. Agora, está vindo aí a reforma tributária, né? A reforma tributária, você vai ter o cashback, uma grande vitória que nós tivemos no setor, né? A inclusão do cashback no setor de telecomunicações. Nós temos hoje aí cerca de 95 milhões, se não estou enganado, de habitantes hoje no CAD único, que é a base que vai ser elegível aí ao cashback. E as empresas, você vai ter 95 milhões de fiscais no Brasil, porque aquele usuário, para ter o desconto, ele vai ter que exigir a nota fiscal, né? Porque sem a nota fiscal ele não consegue ter o cashback de volta. Então, tem situações que as empresas, nesse momento, estão acontecendo várias questões que traz aí a necessidade das empresas estarem regulares com relação a essa notificação. Vou dar outro item aqui que é muito importante, o FUSH, né? Sim. Muitas das vezes o pessoal quer acessar o FUSH, que é um dinheiro super interessante, né? Assim, a gente fala que tem gente captando aí com taxas menores que a inflação, né? Então, acho que não vai ter captação melhor do que essa. A gente está com o governo tem sido muito mais flexível na liberação, aí, mérito aí do Ministério das Comunicações, do BNDES, né? Da própria Anatel também, que batalhou bastante por isso, de várias associações também que
que estão aí batalhando por isso, né? Agora, como é que você consegue pegar um dinheiro e falar para ele que você quer pegar um dinheiro, na sua cabeça tem uma base, mas o que você tem na Anatel é outra, né? Então, assim, na hora de você pegar, acessar o Fuxa, assim, os agentes vão olhar a sua empresa para saber exatamente o que a sua empresa tem. Se você tiver uma informação incoerente, você não vai conseguir ter acesso ao Fuxa, né? Então, assim, você tem vários mecanismos acontecendo ao mesmo tempo que vai fazer com que as empresas tenham mais apetite para a sua legalidade da informação. Claro. Ô, Chucky, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava aqui refletindo bastante. Recentemente, agora nas últimas semanas, a gente viu que o governo Milei na Argentina, eles fizeram vista grossa para aquelas pessoas que queriam trazer os seus dólares não declarados para a economia novamente, né? Então, muita gente que, por questões de proteção, acabaram guardando dólares ao longo dos anos e não tinham o que fazer, era um dinheiro que não era visto, agora ele está voltando para a economia de uma forma legalizada, sem necessariamente algum tipo de penalidade. A gente sabe que existe sim o grupo, talvez daqueles provedores que não notificam por conta de má fé, e aí realmente nessa questão a gente sabe que tem que ter uma penalização, mas tem aqueles que talvez, às vezes por uma falta de estrutura, uma falta de conhecimento, uma dificuldade da operação, da gestão, não conseguem fazer. E eu tenho certeza que para muitos virou aquele elefante na sala, né? Eu tinha lá poucos acessos, as coisas foram crescendo, e agora como é que eu faço? Como é que eu apareço lá com um número maior de acessos? Existe espaço, abertura? Será que esses mecanismos vão ser suficientes para que realmente a gente consiga trazer esses dados de forma transparente para o mercado? O que talvez a Anatel, o Ministério das Telecomunicações, como que as associações eventualmente podem apoiar para também dar um pouco de segurança para a gente conseguir trazer esses números à tona? Porque a verdade é que parece que as coisas... Tem muita gente que quer resolver, mas às vezes tem essa insegurança de como fazer, né? Você já tem algumas ideias sobre isso ou ainda está muito incipiente? Bom, primeiro, é um excelente ponto, né? Porque se a gente tiver que botar, seja 10 milhões ou 15 milhões para dentro, né, para legalidade, certamente essa vai ser uma preocupação do empresário, né? Porque saber como é que se vai ter algum tipo de retaliação e tal. Então, o que eu sugiro, porque essa é uma decisão, obviamente, do governo, mas o que eu sugiro é que haja um waiver, né, de um período para que ele possa legalizar sem nenhuma penalidade, né? Para que você estimule, né, as pessoas a fazerem, né, a notificação corretamente. Então, eu acho que isso aqui é um pleito, na verdade, né, na sugestão com pleito, para o governo, né, para que ele crie essa flexibilização, né, para que ele possa trazer essa base correta sem que haja aí uma penalidade ou uma perseguição, uma coisa nesse sentido, né? Acho que isso é importante, sim, acho que é um bom ponto, né? Eu particularmente não estava ciente dessa informação aí da Argentina, mas eu acho que talvez fosse bastante sensato a gente criar esse mecanismo, né? Porque se você tiver um mecanismo que ele obrigue ele fazer a formalidade com penalidade, pode criar outras situações também dele se desinteressar pelo serviço, deixar de prestar o serviço, que é pior ainda, né? Porque quem vai perder aí é o Brasil, né? São os consumidores que perdem. Então, eu acho interessante. Eu não tenho ainda acesso ao que está sendo pensado pela Anatel. Eu sei que a Anatel tem trabalhado em várias hipóteses, várias possibilidades. Está certamente há algum tempo já trabalhando nesse tipo de informação, né? Porque hoje a gente tem políticas públicas aqui, como o próprio FUSH, que você direciona dinheiro para conectividade em escolas, que a gente não enxerga que tenha conectividade. Existe um estudo lá, né, que aponta lá mais de cerca de 40 mil escolas hoje com situações precárias de conectividade, 4 mil sem nenhuma conectividade, né? Então, assim, aí você direciona o FUSH para esse fim, mas quando você vê, já tem alguém lá, né? Porque ele simplesmente não reportou. Então, também existe essa outra questão, claro, né? Que tem a ver com o direcionamento do dinheiro público, né? Você pode estar fazendo um direcionamento que, eventualmente, pode ser que não esteja, né, na melhor apontamento possível. Então, eu acho que, enfim, né, acho que essa prerrogativa aí de você ter um waiver aí de penalização, né, para que não haja penalização nessa questão, acho que é bastante importante. Talvez seja uma conta de chegada que possa vir a fazer sentido, né, para todos os envolvidos, no caso. Sim. Não, legal. Chucky, sobre o relatório, assim, num contexto geral, assim, a gente está explorando muito esses números, né? Eu até estava olhando aqui, tanto a diferença no B2B e no B2C são muito próximas, né? Em porcentagens, claro que os acessos são muito distintos, mas mostra que
que é algo assim que a gente poderia ter um entendimento que no B2C está sendo subnotificado, no B2B não, mas é uma onda constante. Tem mais alguma percepção muito relevante que você gostaria de compartilhar sobre esse estudo, uma ação que a ANEEL está tomando, além de todas essas que você comentou, perante a Anatel, esses apoios que vocês estão recebendo? Eu acho assim, para fins de informações relevantes, né, a gente tem lá, por exemplo, que as grandes empresas são as que têm menor risco de subnotificação. E as empresas menores são que têm o maior índice, né, o maior risco de subnotificação, né? Então, esse já é um critério aqui importante, porque o Brasil ele é composto, na sua grande maioria, por empresas que estão no Simples Nacional. Então, se esse ponto é um ponto, a gente tem um número muito maior, né, assim, para se trabalhar, né? Porque a grande maioria dos empresários hoje de telecom no Brasil estão lá no Simples Nacional, esmagadora maioria, né? Perfeito. E, consequentemente, se há esse tipo de reflexo, né, onde o risco de subnotificação ele é muito maior no menor, né, nos clientes menores, com menos que tem menos base do que nos grandes, a gente vê que esse horizonte para a gente trabalhar junto com a agência é muito maior, né? Você vai ter que ter uma cobertura muito maior para poder abraçar isso aqui tudo, que está aí no Brasil inteiro, né? Não é porque o Sul tem menos subnotificação que não tem, porque tem também, né? Então, está no Brasil inteiro um trabalho nacional que vai requerer um esforço bastante significativo da agência. Vai requerer também da agência para as associações que haja aí essa contribuição, né? Que você possa, junto com os associados, falar, olha, gente, nós precisamos educar os associados, é importante, né? Acho que tem que ser feito e tudo mais, né? Então, tem isso, né? A gente poderia falar aqui de outras coisas do relatório, mas eu acho que, assim, no final, assim, no frigir aí dos ovos, né? Acho que é bem isso a mensagem. E também no B2B, a subnotificação é muito menor, né, percentualmente, do que no B2C. Então, a maior parte da subnotificação está, né, em provedores menores e no B2C, né? Então, esse é o reflexo. E aqui eu não estou, obviamente, fazendo acusação nem nada tal, mas essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. E tem muito empresário aqui de todos os tamanhos, muito sério, que reporta. Então, assim, não dá para a gente pegar a parte que não reporta e atribuir ao setor de telecomunicações, né, a punição dizendo que o setor de telecomunicações está todo errado. Pelo contrário, né? De novo, nós temos um modelo de sucesso no Brasil de banda larga fixa, né? Então, assim, acho que isso tem muito que ser celebrado. Talvez o nosso mercado seja maior do que aquele que hoje é apontado, e se nós tivermos esse número correto, quem sabe aí a gente não vai ter quase que a plenitude de conectividade de banda larga nas residências do país, né? Perfeito. Eu acho que é bem por aí, né, Coferri? Chuck, hoje é um episódio um pouquinho mais rápido, modelo Pocket aqui dentro do evento da Pronet. Eu queria saber se sobre o relatório ou sobre algum outro tema hoje de mercado, se você queria deixar alguma mensagem final para os provedores, para que a gente possa também sair assim com uma visão do que vem pela frente no mercado, né? Legal. Acho que tem sim. Primeiro, a gente está aí na porta aí da entrada da reforma tributária, né? E eu acho que isso aqui é um ponto que todos os provedores precisam imediatamente, quem não tiver o conhecimento, quiser procurar associação, né? Ou seja, associado ou não sendo associado, a gente está disponível aqui para poder contribuir, ajudar, informá-los de todos os processos que você tem. Então, a gente falou aqui rapidamente aqui do cashback, né? Mas, assim, você vai ter que... essas informações, o cliente, para ser elegível ao cashback, além de estar no CAD único, né? Que isso aí já tem todo o sistema no Brasil, mas os provedores vão ter que pegar essas informações e passar, né, para o governo, obviamente, bater lá e ver se aqui realmente esse cliente é elegível, não é elegível. Então, tem aí um trabalho a ser feito bastante significativo, que vai exigir aí um esforço também dos provedores e não dá mais para passar desapercebido, né? Então, isso é importante. Ainda na reforma tributária, você tem a questão do crédito na cadeia. Então, o que não acontecia hoje, mas no novo modelo, você vai poder creditar, né, insumos que você tem, que você pagou lá na frente, né, ou no começo, você vai ter esse crédito. Então, as empresas também cederão crédito para as empresas que contratarem, né, os serviços. Então, é importante eles saberem disso, porque certamente o crédito ele vai ser melhor atribuído às empresas que não estão no lucro do Simples Nacional, que não estão no Simples Nacional, que estão no lucro real presumido. Né? Eles vão ceder mais crédito. Então, no final do dia, isso tudo é um estudo que precisa ser feito. Existem aí vários escritórios tributaristas aí capacitados aí para contribuir, né?
mas eu acho que é importante o provedor se atentar a isso. Postes, a gente está aí numa discussão, né, na última rodada aí de votação da ANEEL, para que haja aí um consenso nessa votação da Anatel com a ANEEL, para que seja construída a resolução conjunta, enfim, né, e a gente ter a consulta pública do modelo de precificação, né, de postes, eu acho que é muito importante. Então, assim, eu acho que o provedor acho que precisa conhecer um pouco mais disso, ajudar, porque a gente está tendo audiências em Senado, a gente está discutindo, fazendo audiências na própria ANEEL, né? É importante o provedor conhecer, né, o que está acontecendo, porque certamente vai ter uma mudança e a gente espera que essa mudança seja para o bem, né, que haja uma melhora, que, enfim, a gente possa dizer que o capítulo poste está resolvido, né? Então, acho que seria muito importante. Acho que todos querem, né? Todos querem. Acho que poste, se você perguntar hoje para 10 provedores qual o item que mais tira o sono deles, certamente os 10 vão dizer poste. Então, é importante para todos. Então, a gente tem esses 2 pontos. A gente tem o próprio PGMC, que é super, super, super relevante, né, para o provedor. Se a gente tem um mercado hoje de sucesso de banda larga fixa no país, muito se deve, né, ao PGMC de 2018, que criou a figura do PPP, né, que é aquele prestador que tem até 5% de market share de qualquer serviço, né? E eu acho que isso aí foi o que impulsionou o mercado de banda larga, né? Se você olhar aqui, a gente teve um crescimento aí em pouco mais de 10 anos, nós saímos de 21 milhões de conexões para 52 milhões de conexões. Então, é significativo, né? É uma regulação que deu certo, né? Então, assim, a gente está agora na revisão dessa regulação, a gente precisa manter esse status quo, né? A gente não pode regredir, né? E, obviamente, a gente está numa outra fase também. A gente está na fase agora da móvel, né? Então, o novo PGMC, ele precisa trazer, né, o que foi colocado como remédio lá da aquisição do imóvel, né, que foi feito com as 3 grandes empresas, ele precisa estar, né, de forma definitiva nesse PGMC, né? Porque o mercado competitivo agora certamente vai estar olhando mais para o móvel do que para o fixo. Então, as regras precisam estar estabelecidas e claras. Precisa estar lá no PGMC. Então, provedor, também não deixe, se você tiver dúvida, consulte a sua associação. Também, se quiser, a gente está disponível aqui para explicar, né, o que está acontecendo no PGMC. E, por fim, e não, assim, sem querer deixar os outros temas, porque acho que tem muito tema aqui para a gente poder falar, mas o tempo é curto, nós temos também a entrada do RGC. Né? E o RGC, gente, assim, tem regras, né, que você vai ter que atender. Né? Os provedores vão ter que começar a disponibilizar determinados atendimentos, né, para poder cumprir a regulação. Então, é importante também vocês conhecerem quais são as novas regras, né, que são obrigatórias agora no contexto do consumidor, e certamente isso aqui mais do que você cumprir uma regra, é você deixar o seu consumidor satisfeito, né? Então, importante que todos aí também conheçam. Enfim, acho que ficaria esse recado aqui, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Chuck, obrigado, tá? Sempre é muito bom ouvir as pautas, ouvir as atualizações, né, do mercado. A associação, o Chuck sempre à frente, né, dos movimentos. A gente agradece muito a tua participação aqui, né, Bruno? E acho que é por aí, né? É isso aí. Novamente agradecer, Chuck. Podemos sim dizer que é o padrinho aqui do Last Mile Podcast. Depois que ele veio, abriu a porteira para trazer grandes nomes aí, tem nos apoiado muito com diversas conexões, então agradeço mesmo de coração a todos. E, pessoal, é isso. Novamente, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deem um like no vídeo, nos busquem nas redes sociais e a gente vai trazer mais conversas maravilhosas como essas, mas o Chuck quer dar mais um recado final. É o último recado final aqui, eu prometo que é o último recado. Eu espero ver todos lá no nosso evento, que vai ser em Salvador. Perfeito. Evento da Associação NEL, que vai acontecer dos dias 20 a 22 de outubro, em Salvador, cidade maravilhosa, né? Bem no centro, né? Todo mundo está ali perto, né? Quem estiver mais para cima tem que andar menos, quem estiver mais ao sul também anda menos, né? Fica bem ali mais ou menos no centro. Então, esperamos todos lá. Certamente aqui o Bruno e o Confere vão estar lá também conosco. A gente vai ter o podcast, vai ser um momento assim, especial. E a gente vai ter muita programação boa lá para todos lá. Com certeza, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, presentes. E a gente vai deixar também aqui no link as informações, tudo que vocês precisam saber sobre o evento da Associação NEL lá em Salvador, num lugar muito bem escolhido, né? Essa não, que é a lá verdade. vai ser fantástico o evento. Eu não perco por nada. Telecom agora é só coisa boa, é Florianópolis, é Salvador, é Barcelona, né? Pode saber escolher, né? Tomara que continue assim, né? Obrigado, Chuck.
Obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Valeu. gente. Até